Começa agora o Aventurando, X marks the spot. seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Trust me. Apresentação: Rafael Amon e Márcio Moreira. Saudações, pessoa que virou o tabuleiro jogando War. Eu sou Rafael Amon e tô aqui com meu amigo Márcio Moreira. É um prazer estar aqui com você em mais um Aventura. Por favor, meu querido, por favor, esse aqui é nosso momento, nosso dia. Seja muito bem-vindo, um brinde aqui também comigo aqui. Estamos começando mais um Aventurando e hoje o papo é daquele jeito. Nós vamos falar muito de comportamento de jogo. Já fala muito Entre dois amigos. Exatamente. Hoje a gente vai conversar sobre Um tema que vira e mexe aparece. Quando a gente tá jogando, quando a gente tá formando o grupo. E eu tenho um histórico que eu vou precisar confessar pra você. Eu sempre fui um péssimo perdedor. Isso já é uma coisa que eu não tenho dificuldade nenhuma. Então o papo hoje vai render. Nós teremos aqui dois pontos de vista muito interessantes. Mas antes, por favor, apresente o tema. Vamos apresentar, não vamos sair assim de qualquer jeito. Então, porque o tema vai ser essa conversa sobre perder na mesa de jogo. Você é um bom perdedor? Você é um mau perdedor? O que é o mau perdedor e o que é o bom perdedor? Porque isso varia muito. Por exemplo, se a gente está falando de RPG, se a gente está falando de board games, se a gente está falando de card game, a perda tem as suas características dependendo do tipo de jogo e dependendo do jogo. Eu acho que antes da gente falar do que é ser antes de se falar o que é ser um bom perdedor ou um mau perdedor, nós temos que falar das condições de derrota e de vitória. A maioria dos jogos tem qual a condição de vitória e qual a condição de derrota de um jogo. E como nós somos um podcast que fala de jogos analógicos, como você bem disse, o board game tem a sua condição de vitória. Só o board game já tem N condições diferentes, dependendo do jogo de vitória. O RPG, de certa forma, também, mas o RPG clássico, não tem vitoriosos e nem... Colaborativo. É um jogo colaborativo. E card game, na sua totalidade, quase, eu poderia dizer, deve ter, mas quase dentro da categoria board game. Card game, mas naquele... Sabe, dentro daquela subcategoria, se tivesse um podcast só sobre board games, eles iriam falar desses tipos de card game, porque a maioria dos card games que se colocam à parte, apenas como jogos de cartas mesmo, Magic, Classic Spellfire, esses jogos que tá vindo agora de One Piece e tudo mais, são jogos competitivos. Já se começa um contra o outro, então já nasce um perdedor e um vencedor ali por premissa. Exato. Então, hoje nós temos todo tipo de ponto de carne. A gente tem o bem passado, o mal passado e no ponto ali. Tem o cru, tem o queimado. Exatamente. Então, é isso. Então, a gente tem que começar a falar sobre condição de vitória e condição de derrota. O que é perder? Antes de falar o que é ser um mau perdedor, a gente tem que falar o que é perder nos jogos analógicos. Então, pro RPG, que é o mais complexo da gente começar, eu vou puxar a sardinha pro RPG para falar de formas de jogar RPG que muita gente nem sabe que existiu, porque o RPG, na década de 70, ele tinha muita competição de RPG, campeonatos de RPG, onde vários grupos de jogadores iam para um evento e a competição era ver qual era o grupo final que iria sobreviver a uma masmorra. Então, você tem aí um grupo vencedor e um grupo perdedor numa mesa, uma batalha campal, geralmente uma batalha épica, era uma masmorra que era feita para ser muito difícil, para derrotar jogador, diferente do que a galera hoje em dia está acostumado com aquele eu jogo meu RPG para criar uma história, para contar uma história. Não, esse RPG, ele era basicamente vencer desafios. Era um herdeiro direto do Wargame. E exatamente, era aquele jogo que você vai para ser desafiado. Tanto o personagem na ficha, quanto o jogador e as estratégias que ele vai pensar para a resolução de problema. Então, ele já sabia que se ele jogasse mal, ele ia perder, o personagem dele ia morrer, a aventura ia acabar e ia continuar para outra pessoa. Isso no RPG da antiga, porque se a gente for pegar o que a gente joga hoje com os amigos e tal, você não tem essa derrota do personagem como padrão. Mas a perda de um personagem ou um TPK, quando ele acontece numa mesa, para quem não conhece TPK, o Total Party Kill, quando a party toda morre em um combate, mesmo que não seja proposital, o mestre não estava ali com aquele intuito de matar os personagens dos jogadores, mas acaba acontecendo. Então, as pessoas
perdem personagens e algumas sabem lidar com essa perda, outras não. Então, puxando, como você bem falou, sardinha, nós sempre iremos puxar sardinha pro RPG aqui. Como que se dá essa perder e ganhar? Você falou do TPK, mas há outras formas. E aí a gente começa a falar, eu acho que a gente precisa antes falar das outras condições de derrota para as outras modalidades também. Mas só que a gente acaba entrando no RPG, como o nosso coração, né, bate, puxa um pouquinho, me tenta entrar já em outras questões, que é a questão de como que cada um lida com derrota e vitória. Mas antes de entrarmos nisso, vamos então falar do restante aqui. Magic, basicamente, como um jogo competitivo, ele nasce naquela disputa, né? Pra quem não sabe, o lore, não o lore do Magic em si, dos cenários, dos mundos e tal, mas o lore da temática do jogo, o Magic são 2 magos duelando. Sim. Né? E aí cada carta... Magic the Gathering, pra quem não sabe, um jogo de card game também da Wizard of the Coast. A gente fez um episódio aqui falando da Wizard. Esse jogo, basicamente, o lore dele, ele entra dentro de uma imagética. Imagética, tá certo isso? Dentro de uma construção mecânica ali tematizada, que são como se fossem 2 magos, no mínimo, duelando em terrenos. E aí, dos terrenos de mana... As manas, ele faz as magias, invoca as criaturas e tudo mais. Para vencer o outro. Então, sempre há um vencedor e um perdedor. Sempre há um derrotado e alguém que conseguiu conquistar. Então, você jogando com seu amigo, mesmo que seja um jogo casual, ainda vai ter um vencedor e um perdedor. E o Magic, ao longo dos anos, ele se tornou um jogo competitivo no macro. Ele tem grandes campeonatos. Você tem campeonato nas lojas, né, são os campeonatos mais domésticos, a loja que o pessoal frequenta para comprar um booster, para descobrir amigo, para ir jogar, eles fazem campeonatos, tem rankings de loja, e aí você vai ter campeonato regional e vai subindo até chegar na Liga dos Profissionais de Magic, e tem gente que vive de jogar profissionalmente Magic, e essas pessoas, principalmente, elas têm que estar acostumadas com a derrota. Tem um vídeo clássico do Magic, que é um campeonato que aparentemente em loja, né? Mas todo campeonato de loja, ele tem uma organização, você vê que tem juiz, tem para garantir o cumprimento das regras e tudo mais. E aí um cara tava fazendo um combo, o outro já tinha falado, beleza, eu perdi, ataca. Você não vai atacar? Não, peraí, eu estou fazendo a minha jogada, o meu combo. E o cara fica tão puto que ele não quer esperar o cara baixar aquelas 200 cartas. O cara se irrita tanto que ele pega a mesa e ele vira a mesa com tudo, com carta, com dado, com... Eu teria mais dificuldade, se eu fosse essa pessoa que sai dos eixos por causa de condições de derrota e vitória, de perder em um jogo sendo profissional do que amador. Às vezes eu não consigo lidar muito bem com, o cara tá caindo na pilha porque perdeu. Aqui, só entre amigos, cara. Não é assim que a banda toca. Atire a primeira pedra quem nunca bagunçou o tabuleiro de War. Eu fui numa loja dessas de card game, RPG e tudo mais, perto da minha casa, pra jogar. Um amigo meu me chamou, vamos lá, vamos jogar, vamos jogar Commander. Eu tô enferrujado, não jogo há muitos anos. Eu jogo Magic desde a época da Era do Gelo. E Commander, pra quem não conhece, é um formato casual, né, geralmente mesão, mais de 2 pessoas, onde o pessoal tá ali para se divertir. E aí é um formato todo mundo contra todo mundo. Sim. Ainda vai ter só um vencedor e os outros são todos perdedores, mas você não tem aquela pressão da competição. Não tem uma ova. Não deveria ter, a princípio. Não era pra não tem uma... Porque entre amigos. Fui lá nessa loja, entre amigos não, só desconhecidos na mesa. É uma coisa que você um amigo meu foi pra outra mesa e me deixou sozinho ali com os leões. Aí eu comecei a jogar. E você conhece meu deck de vampiro, descarte. Tu conhece meu deck de descarte. Ele é um deck que ele não é tão competitivo quanto o nosso, que a gente costuma jogar, né? O de vocês, o do Murilo, do Volotão, o Murilo, do Volotão, do pessoal, dos nossos amigos que a gente joga. Mas ele é um que quando entra o comandante na mesa, o commander na mesa, ele passa a irritar bastante, né? Ele vira o alvo. Porque o meu deck é todo de vampiros e esse meu comandante ele tem o seguinte poder, a habilidade que a gente chama no Magic. Toda vez que vier pro meu turno, na minha vez, cada jogador tem que descartar uma criatura que não seja vampiro. Ou seja, nessa condição, eu me excluo, porque eu só tô jogando com vampiros, todo mundo tem que descartar a criatura. Beleza.
Além disso, eu tenho cartas que combam com o descarte. Que dá dano quando o jogador descarta, que acontece quando o jogador descarta. Baixei uma carta e tinha um cara que tava claramente levando o jogo, tava ganhando o jogo, ele tava passando todo mundo na cara, o cara tava sinistro. E tava todo mundo já de saco cheio. E eu, mais uma vez, já era a terceira ou quarta carta que eu jogava que afetava todo mundo. Quando eu joguei essa carta, o total desconhecido ao meu lado virou pra mim, cara, foi uma tensão tão grande como ser assaltado, sei lá, no meio da rua. Ele virou pra mim, não tem certeza que você vai fazer isso? Aí. Ele jogou essa, ele falou assim, cara, olha só, o cara tá ganhando. Se você for prejudicar a gente, não interessa quem tá ganhando. Eu vou esquecer quem tá ganhando, eu vou pra cima de você. Cara, Ele mandou essa. O cara tava num personal Ele vendetta. fez ele rolou lá na manipulação dele, na persuasão, na intimidação dele e teve um crítico. Porque eu fiquei tão intimidado que eu Desistiu a cara. eu puxei a carta de volta, cara. Eu arreguei, não aguentei. Então, veja você, vide. É outra dinâmica, totalmente diferente do RPG. É uma coisa, é uma derrota muito mais palpável, como também é palpável a derrota nos board games. Então, o board game, ele não fica aí num meio termo entre o RPG e o Magic. Concordo. Porque o board game, ele tem jogos que são cooperativos, Mas poucos... todo mundo quer vencer o tabuleiro, quer vencer o inimigo em comum. Sim. Ele tem jogos que é onde seria o padrão, sobra um vencedor e o resto todo mundo perde. E ainda assim, eu acho que ele ainda tem níveis. Por exemplo, The Resistance. The Resistance é um jogo para fazer mal perdedores, porque tem o traidor, tem um cara que mente na tua cara, você tava acreditando naquela pessoa, a pessoa passa a te odiar. Eu já vi briga em família por causa do The Porque Resistance. o The Resistance, assim como o Battlestar Galactica, por exemplo, como o jogo... Tem vários jogos Essa dinâmica do traidor. do semi-cooperativo. A dinâmica do semi-cooperativo é todo mundo joga por tabuleiro, exceto um que geralmente é sorteado, você não sabe quem é. Então você tem que saber quem é o traidor. E são jogos que eu amo. Eu acho muito divertidos. Saboteur, eu joguei recentemente na casa do Volotão. E ele tem essa dinâmica. Você é o nosso grupo, né? Agora você só vai ficar sabendo das coisas. Cara, até aqui, cara. Aí a gente descobriu, né? Lendo as regras do jogo, a primeira vez que eu tava jogando, que o Saboteur tem a mecânica do traidor. Sim. Só que não necessariamente numa partida vai ter o traidor, porque é sorteado se tem traidor ou não tem vai traidor. ter, mas são quantidades diferentes. Não, tem vezes que não tem, que não sai o traidor. Ninguém pegou o traidor. Ah, mas o pessoal fica na neura. Isso mesmo. Então, aí a gente tava na neura. Teve uma jogada que a gente tava fazendo, Saboteur, pra quem não sabe, é um jogo de um board game com cartas, que gnomos tem que chegar até o ouro. Tem que achar o ouro. E você vai montando o caminho com cartas até Sim. chegar no ouro. O traidor vai chegar uma hora que ele vai dizer, ih, gente, só tinha essa carta aqui pra jogar aqui. Me Não, desculpa. às vezes a pessoa não precisa ser traidora, ele pode vir com esse argumento. Por isso- Gente, não tinha outro jeito, eu vou ter que baixar essa carta. E foi o que aconteceu. A esposa do Volo botou uma carta que prejudicou a gente no caminho, só que ela só jogou errado. Ela podia botar Sim. essa carta em outro lugar. Todo mundo ficou na neura. Já era, ela virou o traidor pra gente. Só quando o jogo acabou, que a gente foi ver que ela realmente não era traidora. Beleza. A gente agora deu um ampassant por todas as dinâmicas dessas três naturezas que o Aventurando aborda. Exato. Agora, os tipos de jogadores. Vamos falar agora. Agora a gente vai entrar no que é ser. E como perder? Né? Ou como perder? O que faz perder? o bom perdedor? Como faz o bom mal perdedor? Porque o perdedor já falou. Você É. perdeu, um jogo cooperativo, todo mundo perde, todo mundo ganha. Não tem mal perdedor num jogo totalmente cooperativo. Às vezes tem. Aquele cara... Então, vamos Mas falar fala aí. aí. Zombicide. O mal perdedor de Zombicide. O cara que sabe todas as regras, que tem toda a tática, que ele pensou tudo, e ele fica puto porque alguém não executou a tática que ele falou. Aí ele vira um alpha player. É aquele perdedor. cara, quando você tá jogando futebol, o cara fica, toca a bola pra mim, aqui, isso, aquilo, outro. A diferença é que não tem outro time do outro lado. Outro time é o board game, é o Eu próprio acho tabuleiro. esse cara um mal perdedor de jogo corporativo. Sim, pode ser. Competitivo. É aquele cara, geralmente o alpha... Aí, eu nunca pensei nisso. Geralmente o alpha player já é indicando que se perder ele vai dar trabalho. Se ele já Muito começa provavelmente. metendo o bedelho, faz isso, vem pra cá. Eu tô aqui atrás dessa porta, vem, atira aqui nesse zumbi. Se esse cara faz esse tipo de coisa,
eu acho que ele já vai dar trabalho. Se for perder, ele vai começar a dar o dedo em riste nos outros. Vou perdemos por causa de você, Então, perdemos por causa de você. E aqui eu me incluo porque eu falei no começo do programa. Eu sou um mau perdedor por natureza. Eu sou um mau perdedor remediado. Porque como eu sei que eu sou um mau perdedor, Adicto. eu me forço a me tornar um bom perdedor. A Associação de Mal Perdedores Anônimos. Então, Vana. o último exemplo mesmo no RPG. Uhum. RPG é um jogo cooperativo, ninguém tá jogando pra vencer um ou outro. Não. Na nossa penúltima sessão, rolou praticamente um TPK. A gente jogou mal, a gente pensou, a gente tá jogando Eu não estava presente para salvar o grupo como da primeira vez. pra continuar prejudicando, mas a nossa mesa é uma mesa de Pathfinder, segunda edição, então quando começa um combate, é um jogo tático, entra ali os bonequinhos no tabuleiro, você pensar se tá pegando Era board game. área de magia, exatamente, me entra um formato meio board game, e a gente jogou muito mal. A gente andou em linha, 4 personagens, tomando Lightning Bolt, que pega em todo mundo. E aí, dos 4 que estavam jogando, 3 caíram e perderam o personagem. O meu personagem só sobrou vivo porque eu peguei um feat que dava mais movimento e eu saí correndo, literalmente. Eu fugi da batalha. Quando se tem na party um cara que atira de longe, naturalmente, não é porque o cara é bonzão, é que naturalmente o cara se distancia pra atirar e vai arrumar uma posição pra campear. Então, mas aí subiu todo mundo junto e acabou, e não sobrou ninguém. E quando terminou a sessão, como é que eu tava? Puto. O que eu vou fazer? Eu tava puto porque a gente jogou mal, entendeu? E assim, acontece um TPK na mesa? Acontece. Perder personagem em mesa de RPG acontece? Acontece. Tudo bem que hoje em dia tem que combinar com o mestre, se pode perder Tem personagem. mestre que fica meio mal. Tem mestre que fica meio mal. Tem mestre que acha o máximo. Geralmente esse cara que acha o máximo, ou ele é o tipo de cara que entrou pro RPG errado, assim, tá achando que é ele contra os jogadores. Eu já falei várias vezes no Aventurando, nesses anos todos, e, cara, não se faz isso de você entrar pra... Não é nem contra o RPG dizendo, personagem, é ele contra o jogador. Contra o jogador. Não existe negócio de mestre contra o jogador. Se você vai com esse pensamento, você tá jogando... Eu detesto cagar regra, mas errado. Sim. Então, assim, o cara, ele ficar feliz por causa de um TPK é um mau caráter. Não, então, eu vou ser bem sincero. Eu acho que não. Por exemplo, Esperou no multi. Não tô dizendo feliz no sentido de... Caramba, foi no jogo. Aconteceu uma vez na minha mesa, na mesa de Mutant, que eu tava mestrando pro meu grupo já há um tempo atrás. E. Cara, eu me senti meio mal no primeiro momento. A cena foi épica. O pessoal. Sabe aquele TPK que vai se construindo aos poucos? Um morre. Ih, a pessoa vai zoando, vai brincando. Aí o outro morre, o pessoal já começa a ficar assim. entendi. Vai dar ruim. Mas eu, Aí o terceiro morre. O quarto não morreu, mas antes fosse, porque ele ficou lá impossibilitado e praticamente acabou. E aí eu fiquei meio mal ali na hora. Eu falei, cara, será que eu setei o desafio? Como era Mutant, não tem essa de setar desafio. Não tem. rolado na hora. É rolado na hora, aleatório. Eu sou muito chato com relação a isso. Quando tem algum tipo de ameaça, eu geralmente escrevo no papel. Tu já viu fazendo isso? E guardo. É a minha testemunha. Se acontecer alguma coisa depois, ó, falei que depois de tantos turnos ia acontecer, ó, tá anotado e tal. Pra não ter o tal do urso quântico. Sabe como é que é? Você vai numa porta, tinha um urso, mas o jogador não foi naquela porta. O mesmo urso vai estar. Aí vai o mesmo. Exatamente. Pra não ter o urso quântico, eu anoto num papelzinho e depois que acaba a sessão mostra, galera. Realmente era, olha aqui. Eu gosto de fazer isso às vezes. E eu me senti meio mal, assim, e um colega virou pra mim e falou a frase que eu acho que todo mestre que se sente como eu deveria ouvir e faz um bem danado. Falou assim, cara, tu não teve culpa de nada, a gente deu mole. Então, aí eu acho, por exemplo, Aí eu que fiquei feliz. o mestre pode ficar feliz com o TPK. Porque a história... Não, olha só, é função do mestre representar os desafios no RPG. O mestre é responsável por controlar o clima, o cenário, os NPCs e os monstros e as ameaças. Porque então o mestre jogou bem. Faz parte do RPG, da natureza do RPG, não ser como um filme, onde as coisas têm um arco dramático e... Sabe? Faz parte do RPG ser imprevisível. Então, se ele mostrou a sua faceta imprevisível, se o RPG se mostrou assim, todo o potencial que ele é capaz de proporcionar, de você morrer pra um Goblin, ou sabe o que é? Ou vencer um dragão num golpe só, se ele se mostrou dessa forma, abraça, filho. Porque o RPG tá se mostrando naquele momento o quê? É isso que eu sou.
Esquece esse negócio de que eu sou igual a um filme, que no final todo mundo vai ter uma luta épica. Venceu o boss que o mestre preparou em uma rodada só, meu amigo? Abraça. Tu morreu pra um Goblin numa rodada só, ou então foi uma luta doída contra um Goblin. Acontece. Então, assim, abra um sorriso e abrace, que o RPG é isso. Então, acho que é o que você falou. Dá pra ser feliz desse tipo de situação. Exato. E, por exemplo, quando a gente vai pros board games, Board game. como é que a pessoa se comporta numa mesa se ela tá jogando ela e mais 3 amigos, e aí esses outros 3 amigos se voltam contra uma pessoa e eles fazem de tudo pra que essa pessoa perca? Eita, eu acho que virou pessoal isso aí. Não, Vamos lá. é uma Tá. questão, porque Tá. em muitos board games... Isso acontece no Magic. O Não, próprio cara, Commander, já vi, já aconteceu. Não, mas eu acho que board game acontece Também no War, acontece. por exemplo. O War é muito... Não, esse cara tá com muitos exércitos. Ó, Vamos todo mundo atacar ele. você... Não sei quem tá assistindo a gente já teve a experiência de jogar Twilight Imperial. São 6 horas de jogo. Uma coisa é você jogar um jogo de 1 hora. Comprometimento pra jogar Não precisa ter todo mundo contra você. É só você sozinho. Se você perde, você já se sente meio frustrado. Você dedicou... E os erros foram todos seus. Você se dedicou 6 horas da sua vida jogando um jogo que no final você perdeu. Só que a chance de você perder se tem 8 jogadores, 5 jogadores, é de 1 em 5 de você perder. Então as chances são maiores de você perder do que de você ganhar. Então se você vai para um jogo longo desse, a tua frustração de perder por causa desse galerão é uma. Você jogar num jogo em que tá todo mundo se voltando contra você e você perder é outra. Você jogar um jogo em que você faz alianças pra lutar contra um outro cara, e esse cara que você fez aliança te trair pra fazer você também no final perder, porque todo mundo faz aliança, mas numa hora essa galera que fez aliança vai ter que virar vai ter que bater é outra. individual. Agora, quando você junta isso tudo num jogo chamado Game of Thrones, porque isso emula o que é a série, meu amigo, é você jogando mó tempão, fazendo aliança pra matar os outros, gente te traindo, e no final a tua amargura de ter perdido, se você não souber trabalhar, até eu que tenho a alma purificada com essa isso, tu sai frustrado, cara. Quando você nota que você tá no Red Wedding. Exatamente. Você aconteceu contigo. Exatamente, entendeu? Então, assim, teve uma vez que eu joguei um jogo chamado TIF, não sei se vocês conhecem, TIEF. É um jogo, eu costumo falar que ele tenta ser um emulador de Idade Média. Você casa teus filhos, você abre feudos, faz reinos e tudo mais. Ele é como se fosse um Game of Thrones agnóstico, assim, mas ele não tem muita coisa de combate, ele é um pouco mais abstrato, ele não tem barquinho igual Game of Thrones, ou exército e tal. Ele tem muita carta, muita diplomacia, esse tipo de coisa. Depois que você tem a tua expectativa falando de Game of Thrones, você sabe o que é Game of Thrones, talvez tenha jogado Game of Thrones, eu posso dizer, TIF, a frustração foi maior. Por quê? Era um jogo que eu não tinha tanto elo emocional, era uma marca agnóstica, era um jogo TIF, não era uma série Game of Thrones, eu não estava jogando um jogo de Game of Thrones. E tinha tudo isso que o Game of Thrones tinha, só que um pouquinho pior, porque não tinha ação, não tinha rolagem de dado, era uma coisa mais euro. E conseguiu ainda ser pior que o Game of Thrones, porque a sensação que eu tava era realmente de Idade Média, eu tava me sentindo num momento, numa época da minha vida, jogando ali, cara, que Sem recurso, oprimido. Que rotina, eu vou casar minha filha. Chega uma hora no jogo, eu falei, por que eu tô jogando isso, cara? Você aí trabalhando no jogo. Cara, aí daqui a pouco só falta vir um feno aqui com um garfo, tendo que limpar o feno do rancho. Aí acabou, eu perdi. Aí eu fiquei com raiva, fiquei com tristeza, sabe? Cara, eu perdi aquele jogo que fica triste, entendeu? Aí caraca, eu perdi, brother. Mas assim, eu não sou parâmetro. Como eu te falei, eu sou um cara que eu gosto mais da jornada. Então você é um bom perdedor, normalmente, padrão. Eu me considero um bom jogador que sabe perder. Então, bom perdedor parece que eu gosto de perder. Bota mais um gole de derrota aí. Cara, porque olha só, eu parto do princípio que a pessoa precisa ser uma boa perdedora a partir do momento que num jogo com 6, uma vai ganhar e 5 vão perder. Então, a maior parte do tempo, você vai ser perdedor do que ganhador, considerando umas condições normais, né? Eu sou supra-sumo jogando xadrez, eu vou ganhar sempre dos meus amigos. Beleza. Mas num jogo que você senta pra jogar e todo mundo tem as mesmas chances de vitória,
Cara, xadrez. você vai ser mais perdedor do que Eu vencedor. sei que não é esse não é o tipo de programa que a gente vai falar da vovó de todos os jogos. Mas o xadrez, ele é um jogo que eu evito jogar. Então, Eu gosto, acho bonito. Eu tenho um sonho de ter uma salona Pô, grande meu pra ter sobrinho um tá doido de tabuleirão xadrez, de adora pedras, de mármore de xadrez. Amo xadrez. Eu gosto muito da série do Gambito da Rainha, foi muito legal, sensacional. Só que o xadrez, ele é um jogo que me dá um certo desgaste. Eu tenho um aplicativo de xadrez no meu celular e eu tento jogar, eu passo de um nível, evoluo para outro nível, até evoluir para outro nível. Cheguei num nível em que eu não consigo mais vencer e eu não faço muito esforço para querer me superar. Porque, ai, cara, é tão cansativo, tão cansativo, tão cansativo, que quando eu perco, dá uma frustrada forte. Eu acho que tem gente que eu vou falar agora, quase precisaríamos de um psicólogo para participar desse episódio, hein? Eu acho que tem gente que é um mau perdedor porque tem algum problema de autoestima. Pode ser. E tem outros que são mal perdedores porque colocam na balança o tempo e o quanto investiu para aquela partida. Tá, e aí você acha Essa que nesses segunda casos, galera, o tempo de jogo se eu influencia. fosse um mal perdedor, eu acho que eu me ia encaixar mais nesse aqui. Se eu um dia vender pro lado negro da força e pro lado daí, desse lado daí, eu acho que eu iria ter mais... Não porque eu sou o cara que não tem autoestima, tem baixa autoestima, não é isso que eu tô querendo dizer. Porque isso é uma questão mais... ele com a vida, meu amigo. Eu entendo melhor o cara que fica irritado porque ele investiu muito, ele botou muita expectativa, ele gastou muito dano, ele no caso do RPG, ele fez uma build lá, boladona, e caraca... Escreveu o background de 20 páginas de personagem. Aí chega lá, Comprou miniatura, pintou miniatura. Faz sentido. Perde, irmão. Entendeu? Então eu tenho mais empatia com esse cara do que talvez com um cara que ele já tá vindo com questões de fora. Entendeu? Eu tenho uns parentes que são assim. Meu irmão, qualquer coisa, futebol, xixi à distância, qualquer coisa, ele vai ficar irritado se ele perder. Qualquer coisa, discussão. Tem gente que intrinsecamente não gosta de perder. Não gosta. E aí uma coisa que também a gente sempre falou no Aventurando no Perdidos no Play. Veja o grupo de pessoas que você joga e avalie se vale a pena continuar jogando com aquelas pessoas. Durante muito tempo, dentro do Perdidos no Play, eu falei pra vocês assim, não, prospect, e eu não volto atrás não, mas eu quero aqui revisitar esse conselho, que eu falava assim, tá sem alguém pra jogar, tá querendo jogar RPG, não tem com quem jogar, procura alguém do teu trabalho, procura Tua família, alguém... família. Eu continuo dando esse conselho, tá? Mas eu pediria pra que você seja duplamente cauteloso nesse conselho que eu tô dando. Porque às vezes você, no afã de querer jogar RPG, você tá pensando mais em jogar RPG do que em você reunir com amigos. E às vezes você vai chamar um desconhecido, mesmo sendo conhecido do trabalho, um desconhecido fora do trabalho. Você não E conhece ele no cotidiano, sabe os gostos, sabe como a pessoa se comporta. Você deve se lembrar eu falando muito isso. Ganhe pessoa primeiro para RPG e depois você... Não. E esse ponto do meu conselho é a única parte que eu mudo. Você inverteria. Eu inverteria. Ganhe primeiro... esse negócio de ganhar primeiro pra você... Não, eu falava primeiro ganhar pra você... não. Mantém. Ganhar primeiro pra você, pra depois ganhar pro RPG. Mantém fortemente esse conselho. Por quê? Você tem que ganhar a primeira pessoa pra você, mas não seja apressado. Ganha mesmo. Chama pra tua casa, conheça bem a pessoa, porque... Cara, às vezes, principalmente se você for chamar a pessoa pra jogar na tua casa, independente se for RPG, Magic, qualquer coisa, board game, cara, você vai botar uma pessoa dentro da tua casa. Então, e acho que isso a gente sempre falou nos episódios anteriores e tudo mais, que você vai fazendo testes ao longo do tempo. Você falou, a pessoa perder um personagem, um tempo que ela se comprometeu ali, é muito mais simples quando você tá formando um grupo e sabendo que tipo de jogador, que tipo de perdedor aquela pessoa vai se tornar, você apresentar um jogo mais simples, um jogo mais rápido, um jogo com pouca preparação. Você, por exemplo, você está pensando em chamar a pessoa para jogar uma campanha de RPG, mas antes você bota na mesa um CUP. Exato. Você bota um The Resistance para ela jogar. E sem a aí obrigação você de falar de RPG ainda. Joga aquele board, faz uma amizade, cara. Cria um vínculo. Porque... é muito você andar com uma pessoa, com mais de uma pessoa, toda semana ou quinzenalmente, e às vezes trazer para dentro da tua casa, com família, dividir espaço. Você está trazendo ali uma energia, uma carga, uma história, sabe? É muito grave. Grave no sentido de sério, de importante.
Não existe, eu costumo dizer isso, eu sou suspeito em falar, mas vínculos que se criam numa mesa de RPG, cara, mas pra gente que ama esse hobby aqui, são vínculos muito importantes. A gente tem que valorizar muito esses vínculos. Não é com qualquer um que você vai fazer vínculo, entendeu? Pra poder jogar RPG. Às vezes o RPG vai durar anos, meses, sei lá, e você vai continuar trazendo a pessoa que você... Não, eu só tô trazendo ela pra dentro da minha casa porque eu quero jogar RPG. Então você tem que ver bastante isso, tem que ver isso de perto. Eu acho que isso é fundamental, assim, pra gente chegar no final da conclusão do nosso episódio de hoje, falando sobre perdedor, bom ou mal perdedor. Eu acho que isso fica como uma lição para quem está pensando em formar grupo, para quem está pensando ou começar a jogar board game, ou começar, eu quero passar a competir em campeonato de Magic. Vale a pena para você? Não vale a pena para você? Você vai se desgastar a cada derrota que você tiver, ou você vai utilizar essa derrota como um aprendizado? Você falou, galera, no xadrez, pô, não, como que eu perdi? Como que eu posso melhorar para a próxima vez ganhar? Mas é aquilo, você vai montar um grupo de Commander para jogar toda quarta-feira à noite na sua casa, quem você está colocando para dentro de casa? Essa pessoa vai ainda se divertir tendo perdido, ainda vai estar lá rindo e conversando quando a pizza chegar, quando o lanche estiver pronto, e o jogo vai ser só mais uma parte do hobby. O hobby engloba muito mais do que o jogo em si, e essa pessoa vai estar tranquila, ou você vai estar criando um problema que só vai aumentar a longo prazo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir, e muitas vezes a gente só quer começar a jogar, a gente só quer ter a nossa mesa de RPG, o nosso grupo de Commander de Magic, o nosso grupo de board game, e a gente vai juntando a pessoa, e aí daqui a pouco tá com um problema, um mau perdedor ou vários maus perdedores. No frigir dos ovos, quando a gente vai falar de jogos de maneira recreativa e não competitiva, a gente não vai falar de jogo, a gente vai falar de gente. Quando você vai para uma competição, aí sim você está indo para uma competição. Agora, quando você está indo just for fun, cara, a gente está falando de pessoas. Então é sobre pessoas, isso tudo é sobre pessoas. A gente aqui gosta quando nós ajudamos pessoas aí do outro lado a ter mais jogatina, a ter mais jogos analógicos, a ter mais RPG, board game, card game, resumo da ópera. A ter mais momentos em grupo, em volta de uma mesa, jogando ou batendo papo, falando sobre o jogo, o que quer que seja. Então é isso que eu acho que a gente deixa como mensagem aqui pra gente poder encerrar o nosso episódio de hoje. Exatamente. E antes da gente terminar, eu queria agradecer a todo mundo que já mandou as suas mensagens do que aconteceu na sua mesa. A gente vai trazer para os próximos episódios as mensagens destacadas de vocês pro nosso quadro Rolou na Minha Mesa, que hoje é com o Márcio Moreira. Já falei algumas coisas aqui, tá? Rapidamente vou falar de um caso que não é de RPG para poder ser justo. Pô, eu vou falar de The Resistance. Nós estávamos jogando lá no condomínio do nosso amigo em comum, Guedão, e aí num dado momento, naquela hora de quem vai no grupo de expedição, quem não vai, o pai chega pro filho e fala, eu acho que ele é traidor. Ele, pai! O garotinho de 8 anos, ele virou, pai, você tá duvidando de mim? O moleque começou a chorar real. Pai, isso é muito injusto, pai, você tá duvidando de mim? Cara, o cara ficou constrangido, assim como eu fiz no Magic, e ele voltou atrás, então vai, filho, então vai, coisa e tal. Quando terminou o jogo, o garoto era traidor, pegou a carta dele, jogou nos peitos do pai e falou, chupa essa, otário. Nossa! O pai falou, você tá de castigo, eu não quero papo com você. Começou uma discussão feia e o moleque não caiu na pilha, continuou rindo. Tá bom, tô de castigo, mas tô feliz, assim mesmo, cara. No DBZ, pra tu ver o nível de diabrice que esse jogo proporciona, cara. O Globo tá perdendo um grande ator aí. 8 anos o moleque fez uma cena, cara, e o pessoal engoliu. Até o pessoal que era traidor junto com ele tava assim, cara, será que ele é ou será que ele não é? Porque ele fez realmente uma cena. Esse é dos meus. Esse é dos bons. Parabéns. Então é isso, obrigado quem tá aqui com a gente. Se você tá curtindo esse formato do Aventurando agora gravado em estúdio aqui, nesse capricho todo da IB Produções, saiba que teremos novidades muito em breve e a gente já avisa para vocês em todas as redes sociais do Perdidos no Play. Tamo junto, valeu, Márcio, e é isso, até a próxima. Valeu!